Estamos começando o primeiro podcast Amazônia 2023. O primeiro entrevistado da noite, com muito orgulho e honra, médico veterinário Paulo Castro. Tudo bom, mano? Tudo tranquilo. Tamo junto aqui. Muito orgulho de ver aqui pela primeira vez no nosso podcast Amazônia. Beleza, bora ver o que é que sai daqui nesse bate-papo. Vamos lá. Paulinho, como começou a tua história de ser médico veterinário? Cara, eu acho que isso daí é uma questão é um pouco de vocação, do querer, do desejar, né? E fazer, né? Eu lembro, moleque, acho que talvez com uns 10 anos de idade por aí, eu sou daquela época onde na TV passava os documentários do Jacques Cousteau. Sim. Né? Sim. Mergulhador Jacques Cousteau, o francês. Eu tive uma vontade de também ser, né, um oceanógrafo, né, cara? Mergulhar também, aquelas coisas, me ficava fascinado. Aí procurei saber, né? Porque a gente sonha, mas a gente tem que saber como é que a gente pode realizar esses sonhos, né? Aí na época eu descobri, podia estar errado até na época, que só existia um curso de oceanografia no Rio de Janeiro. Então, naquela época também era uma coisa muito distante, né, cara? Eu ainda era um moleque, eu digo, eu não quero sair daqui do rabo de saia da mamãe, nem das coisas e tal. E fui. Mas eu fui amadurecendo a ideia. E também influenciado muito, né, pela TV, por esses programas, por esses documentários e tal. Começou também o Planeta Animal, se eu não me engano, né? Que era basicamente o bioma da África, né? Era só os grandes mamíferos, os caramba e tudo. E aquilo também me fascinou. E eu recordo que nos episódios também tinham não só a questão ecológica, paisagística e tudo, como também tinha as atuações dos profissionais em relação à fauna. E tinha a atuação do médico veterinário, que tem um papel fundamental em qualquer trabalho de campo, né? O que te levou, dentro da universidade, sair da parte de cão e gato e te encantar com animais silvestres? Não, desde essa época. Eu nunca pensei em cão e gato. Nunca? Não, eu tive meu cão quando criança e tudo, mas eu não tinha aquela visão clínica dele. Era um meu companheiro só, né? É isso que eu tô te falando. Desde aquela época eu já comecei a ter essa tendência, né? E nessa ânsia da curiosidade, de interagir também, né? Eu lembro de moleque de tratar alguns animais, de curiosidade e tudo, aí foi que eu me interessei pela medicina veterinária. E já havia o curso na nossa antiga FICAP. Sim. Né? Na verdade, aquela época, isso eu devia ter 10, 12 anos, então eu estou falando de 77, 79, e já tinha o curso de medicina veterinária na FICAP. Então, poxa, na minha esquina, né? Então isso também me motivou mais ainda, né? E desde então eu me determinei que era esse o caminho. E para trabalhar com animais silvestres. A nossa fauna é riquíssima, né, cara? Para onde você olha, principalmente na nossa época, né? E eu tive muita convivência com o interior, com fazenda, né? Com o interior, com floresta, né? As florestas eram muito mais próximas da gente, né? As cidades grandes não eram tão grandes ainda. Então eu tive muito esse contato e tal. E sempre me fascinou. Então, desde lá, os meus 12 anos de idade, eu já estava determinado que ia ser medicina veterinária e ia ser nas áreas de parte silvestre. de silvestre. Né? Eu nem olhava para essa parte aí de pequenos animais, no caso, né? De clínica e tudo mais. E eu gostava dessa parte da medicina veterinária. Eu nem foquei muito na questão da biologia, porque, na verdade, o médico veterinário de animais selvagens, ele tem que ser um pouco biólogo também, né? Ele tem que entender... Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Nessa época de faculdade, já existia a questão do manejo, que se fala tanto hoje em dia? Não era esse nome, não era manejo, era comportamento. Manejo sempre existiu. Manejo é uma terminologia muito ampla. Sim. Sempre existiu. Sempre existiu. Porque animais domésticos foram manejados para se tornarem domésticos. Sim. Entendeu? O cão se domesticou, o gato se domesticou porque eles foram manejados. Então, na verdade, o termo manejo ele é muito amplo. Né? Qualquer interação que você tem com os animais, você está manejando. Você maneja em vida livre, você maneja em cativeiro, você maneja na pecuária, tudo é manejo.
Não é mesmo? Agora, o que eu posso dizer é que naquela época a questão era muito voltada para animais de produção, animais de grande porte para produção, obviamente, e para os animais de companhia, que se fechava basicamente naquela época em cães e gatos. Né? Pássaros, de certo modo, mas cães e gatos. Né? E eu recordo, e nessa trajetória, então, o meu foco foi para esse, meio que me preparei para isso. Né? Então, meu ensino médio, meu ensino, na época, convênio, essas coisas, tudo estágio, tudo foi voltado a silvestre. Na época foram voltar, a gente tinha muita carência de estágios nessa área, né? Sempre Na verdade, teve, sempre teve carência de estágios carência de tudo nessa área naquela época. Sim. Então, quando eu entrei na faculdade, eu recordo que praticamente eu era o único que falava de animais selvagens, animais silvestres na época, né? O selvagem vem mais à frente porque amplia mais um pouco o leque. Sim. O silvestre, a gente está muito mais fechado à nossa fauna local. E os colegas que eram bem divididos, né? Era bem dividido, os de grande e os de pequeno, né? Então era muito focado ali, e eles de certo modo não, na brincadeira, eles diziam que eu ia morrer de fome, né? Porque naquela época não tinha isso. Não tinha mercado para ser não se tinha de silvestre. Não se tinha perspicácia de se observar o grande mercado que é. Sempre né? foi. Sempre foi. Mas é óbvio que foi melhorado, foi prospectado, foi se ganhando e se fortalecendo com o tempo. Hoje em dia, praticamente todas as faculdades de medicina veterinária têm a cadeira de animais silvestres, né? E também hoje também eu acho muito legal que os próprios alunos também estão mobilizados também. Hoje existe os GEAs praticamente em todas as faculdades de medicina veterinária, que são grupos de estudo em animais selvagens, silvestres. A própria UFRA, agora UFRA, né? Eu comecei na FICAP, eu tenho até um pouco de crise de identidade, porque naquela época era só uma faculdade, eram só 3 cursos que tinham. Com o tempo se ampliou, já nem sei dizer exatamente quantos cursos tem lá. Bastante. Acho que tem mais de uma dezena de cursos, por isso se tornou uma universidade, né, rural da Amazônia. Tem um GEAS, que é um grupo de alunos da área da medicina veterinária, principalmente, porque também tem biologia lá, agora se não me engano, voltados a desenvolver, a aprender, a estudar a área de animais silvestres como todo. Recentemente teve até um evento lá e eu fiquei muito grato de ter sido convidado também para fazer uma fala lá. Eu acho muito bacana voltar na minha universidade e ver uma sala cheia. Sim. Quando que naquela época eu era o único de uma sala. Sim. Né? Eu já estou até me entregando a idade mais ou menos, né? Que já faz um tempinho. Eu entrei na faculdade em 86. Eu tenho uma história parecida com a tua, cara, porque realmente já custou, foi um marco, né, cara? Um marco da história, né, tanto da ida dele para o Amazonas e tudo que ele descobriu e tudo que ele mostrou para o mundo, né? Aquela cena dele mergulhando com o boto rosa e tal, não tenha dúvida que ele inspirou. É uma coisa que marcou geração, cara. Não tenha dúvida que ele inspirou inúmeros profissionais da atualidade, né, cara? Sim. Todo aquele fascínio, né? Aquele prazer dele. E sempre tendo uma visão de cientista, né? Sempre tendo uma visão de cientista, procurando conhecer o ambiente, tudo, naquela excursão. E sempre dele. Tocando na parte de preservação, Eu fui ver o navio dele aqui, quando passou aqui por Belém, na época, né? Pô, esqueci o nome do navio na época. Esqueci, não vou lembrar agora, talvez lembre depois. Quis passar aqui para entrar aqui, né? Helicóptero e tudo, veio com muito equipamento para aquela época, então, né, cara? Então não tenha dúvida que eles inspiraram muitos profissionais hoje em dia. Sim. Né? Eu tive uma honra muito grande de passar pelo museu, me deu uma larga escala assim, de gabarito, de conhecimento, porque quando você está dentro desse mundo, cara, você descobre tantas outras coisas que eu desconhecia, que aí você acaba se encantando com muita coisa diferente. E o museu, eu tenho até um tema que um dia eu quero lançar, que é o museu que ninguém vê. Porque tem muita coisa que você não vê quando você vai no museu, porque você não tem, às vezes, um monitoramento, uma coisa... Tem muita coisa diferente, muita coisa interessante. Todos os lugares têm seus bastidores, né? E a observação da natureza, a observação desses detalhes, eu acho que ela vai mais pela frequência, né? Então você está todo dia ali, você começa a perceber pequenos detalhes que numa visita rápida você não vai... Não consegue perceber. Dificilmente, né? Todo mundo, principalmente aqueles que não conhecem a Amazônia,
escutam só aquele verbete de que é a maior biodiversidade do planeta e tudo, acha que vai chegar aqui, entrar numa floresta e vai ver bicho para todo lado, né? Não, e a gente sabe que não é assim. Não. Eles até estão lá. É muito provável que os bichos nos vejam, mas a gente dificilmente vai ver os bichos, né? Porque não é, a relação não é assim tão simples, né? Eles não estão ali para se amostrar. Mas essa experiência do museu também, quando entrei na faculdade e queria trabalhar com animais silvestres, eu me lembro que no primeiro ano de faculdade eu fui para o meu primeiro congresso de medicina, mas não tinha nada de animais silvestres, né? Foi em Cuiabá, se eu não me engano. Foi em Cuiabá. Era basicamente agropecuária mesmo e aquela parte clínica, né? Hoje, novamente, né? É maravilhoso. Qualquer congresso de medicina veterinária, de qualquer uma das áreas, tem que ter área de animais silvestres, né? Ganhou-se muito, tanto na sua linha clínica, que hoje os pets não convencionais também estão ocupando espaço, quase que em paralelo a cães e gatos, né? Os pets não convencionais e tudo. Então, isso demanda profissionais capacitados também. Quando a gente fala de médico veterinário, da medicina veterinária também, a gente tem que entender o seguinte. O médico humano, ele lida com uma espécie. Ele consegue se especializar em partes, né? Tem o oftalmologista, o odontólogo, o ortopedista, blá, 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 de uma única espécie. Então, não desmerecendo de forma nenhuma, né, cara? Porque tudo é muito belo. Eu tenho uma filha ortopedista, né, cara? E o médico veterinário não, né, cara? O médico veterinário lida com inúmeras espécies. Então, a nossa amplitude de atuação é muito grande, né? Então, quando a gente fala do médico veterinário que vai atuar em pets não convencionais, não é só uma espécie, nem várias, né? Dentro de aves, répteis, roedores, mamíferos. É muito grande. Só colocando observação que cada espécie tem um mecanismo diferente. Tudo diferente. Tudo diferente. Tudo diferente. E que precisa que a pessoa conheça para exatamente você dar o bem-estar do animal. Sim. E é por isso que é importante esse estudo. Até na questão clínica mesmo em si. Porque sim. Quando você fala até de um grupo, eu também hoje lido com primatas também, né? Então, quando você lida com primatas, que também tem centenas de espécies também, várias famílias, então você não pode generalizar muitas coisas, porque até o tratamento clínico, uma medicação atua de uma forma num gênero, numa espécie, e atua diferente na outra. Então, tudo isso daí requer muito conhecimento. É um mundo fascinante. E o grande número de profissionais interessados, isso ajuda muito, porque não tenha dúvida que cada um vai poder fixar e aprimorar os conhecimentos numa área, e sempre esses encontros e congressos, eles são justamente para isso, para poder uma troca de experiência, para compartilhar as experiências e o conhecimento, né, cara? Então isso é fantástico. Na minha época, então, de faculdade, dentro dessa linha, existiam na época, principalmente, duas instituições principais na área de animais silvestres, que era justamente o Museu Guild, Parque Zoobotânico, que é um clássico para qualquer paraense, né, cara? Sim. Que tem uma coleção fantástica no campo de pesquisa que pra quem tá já gente não conhece. Seus 30, 40 anos e tudo, sim, que não tem aquela foto clássica lá no cavalinho, lá na frente. Eu nem sei se ainda existe, né? Mas sim, faz parte da cultura, da história, né? Toda criança tem lá. Então essa ligação com o parque era muito grande. Então era praticamente o Museu Guild e o Centro Nacional de Primatas que eu me deparei. E eu sou muito feliz de ter trabalhado nas duas instituições. Sim. Né? Já como profissional também. Então, na época, acho que 96, eu acho, e tudo, teve concurso para o museu e eu prestei e passei, né? Então, eu pude atuar lá no Museu Guild por uns 9, 8 anos. Foi na oportunidade que a gente teve lá também com relação à parte de aquário, que eu acho fascinante também. Só que eu lido mais com a questão do aquário como um hobby, né? Eu ingressei como prestador de serviço no Guild em 96 e tive uma experiência fantástica, cara. Primeiro porque eu consegui, na época, fazer uma coleção super educativa. Tive orgulho de trabalhar no aquário mais antigo do Brasil. Sim, né? Foi construído em 1910, inaugurado em 1911, por João Coelho, que era governador da época, e foi constituído o aquário mais antigo do Brasil, né, cara? Então isso para mim era um orgulho. Em funcionamento, né? E até hoje. Assim, imagina um moleque que se encantava com Jacques Cousteau,
está dentro de um centro de pesquisa como o Parque Zoobotânico, perto de pesquisadores, de veterinários, de todo esse mundo que encantava só nos sonhos quando eu era moleque. E de repente eu estava no meio ali discutindo, dando opinião. Fazendo parte, né? Fazendo parte de tudo isso, entendeu? Sim. E eu tive orgulho de fazer parte. Atendi milhares de pessoas lá e compartilhei. E consegui com que o aquário, apesar de ser pequeno comparado com os grandes aquários que tem no mundo, a gente fazer uma coleção endêmica daqui, da região. Sim, sim. E essa com um valor é a ideia, educativo, né? Gigante, Sim. que através de um bom monitoramento você conseguia fazer com que a pessoa saísse encantada de lá. Não pela estrutura do aquário, sim, mas sim pelo conteúdo que o aquário oferecia para os visitantes, entendeu? Exatamente sim. Isso. Quem vem para a região quer ver a região, né? Sim. Os animais da região. Sim, então nada mais lógico e certo. Sim. Que a coleção fosse voltada mesmo para os animais, para a fauna e para a flora, sim, né? Lá é um parque zoobotânico. Sim. Ali é uma coleção que foram sendo colocados ali de flora e a fauna também conjugada ali também. Foi uma experiência maravilhosa também. Não só na questão da parte clínica, mas na lida com as pessoas, do público, a educação ambiental. A educação ambiental, a educação ambiental, a visitação de escolas e tudo. Umas equipes maravilhosas também, sim, lidando nessa área sim, também, que a gente pôde lidar também, né, cara? Troca de experiência. E as interações também, né? Para um veterinário também voltado a animais silvestres, também a gente não pode fugir da área da botânica também. Tá tudo relacionado. Claro. Né? Tá tudo relacionado. Então acaba que tu absorve um pouco de tudo. Um parque onde tem uma salmalmeira fantástica. Tu absorve um pouco de tudo, tu convive com tudo isso, né? Depois dessa experiência de lá, eu acabei que retornando que na época de acadêmico, eu também estagiei nas duas instituições, né? Como acadêmico. Tanto no Museu Guild quanto no Centro Nacional de Primatas. Depois, já profissionais, eu ingressei pelo Museu Guild e depois, hoje, eu já estou no Centro Nacional de Primatas. Tá. Né? Agora, atuando na área da primatologia. Agora eu pergunto o seguinte, vamos para o assunto que interessa, que muita gente deve estar se perguntando e está querendo ouvir. Sítio Xerimbabo. Por que esse nome, Paulinho? Vamos começar pelo nome. Por que esse nome? Tá, na real... O sítio Xerimbabo, mas eu tenho que contar um pouco da história então, da questão. Conte a história, começo. O sítio Xerimbabo, óbvio, a medicina veterinária também, ela estimula muito a questão da produção. Eu, particularmente, gosto muito também da área da produção, né? O que esbarra ali um pouquinho na questão da zootecnia. Dentro da área de animais silvestres, também tem essa área também, né? A exploração zootécnica de algumas espécies silvestres também. Isso também é um grande mercado e potencial e de conhecimento também a ser desenvolvido e que já se desenvolveu em muitas áreas aí também, né? Produção de carne, de proteína e Eu adquiri um espaço, porque para quem vive numa cidade e tem essa linha de prazer, de atividade, a gente precisa de um pedacinho de terra para ver alguma coisa crescer, né? Então, quando eu adquiri, eu também queria desenvolver qualquer coisa. E na época eu pensei muito na questão de cobras como a peçonha, né? E tudo. Pesquisando isso, eu acabei esbarrando com essa outra área, com esse outro mercado, que era dos pets não convencionais, em específico a questão dos répteis. Eu, quando era criança, eu recordo, e aqui na nossa região isso é muito comum, né? Esse contato, principalmente com o jiboia, né? Que é uma cobra, apesar das aversões, dos medos, dos receios e daquela coisa que fica pairando. A serpente mais popular do Brasil. Sim, e do mundo, na verdade. Do mundo, né? Do mundo, na verdade. Né? Eu acho que talvez seja a serpente mais conhecida em todo lugar. Né? Porque ela se adapta muito bem ao convívio humano, né? Ela é um animal que se habitua com muita facilidade, muito tranquilo, nascido em cativeiro, criado desde jovem, se habitua tranquilamente com a presença, com o convívio, com o toque do ser humano, né? E se adapta muito bem ao ambiente doméstico também. Então se presta muito a ser um pet não convencional, a um pet silvestre. E isso lá fora, na Europa, Estados Unidos e na Ásia, já está amplamente divulgado, amplamente conhecidos. Os criadores lá são muitos. Eles já têm espécies em mutação, de cores, variedades, extremamente dóceis, todos os animais e tudo mais. E a gente estava engatinhando. A legislação, na época, quando eu estava buscando,
em 2000 mais ou menos, na virada do século, né? O IBAMA havia lançado algumas portarias em 97, onde normatizavam uma tendência que já era contemplado quando eu nasci, em 67. Já era contemplado na primeira lei de proteção de fauna, que eu não me lembro agora a lei, mas de 67, onde já dizia que o Estado iria fomentar a questão de criação de animais silvestres para objetivos comerciais. Sim, para objetivos comerciais. E em 97 veio algumas portarias que normatizaram isso. Esbarrando nessa daí, e também me lembrando da época da infância, onde eu tive também tive contato com uma jiboia, eu criei um pouco, levei minhas mordidinhas, minhas brincadeiras aí de criança e tudo. Foi que acabei que enveredando nessa. Convidei um grande amigo também, à época também, né, o Guto, deve ver daqui a pouco por aí também. Sim. E embora embarcar nessa ideia, né? E também na época, numa visita, eu fui estagiar no Zoológico de São Paulo, lá eu conheci também um biólogo muito famoso, herpetólogo também, trabalhava naquela época em Butantã e tudo, ele também tinha uma loja em São Paulo, que estava começando também a desenvolver, a inventar algumas espécies de répteis e anfíbios também, começando uma comercialização de uma coisa que era muito comum lá fora, e que no Brasil estava começando a se fomentar. Né? Isso no início da virada do século, ali pelo ano 2000, por ali. E ele estimulou muito também, né? Poxa, faz lá, tá na região, essa espécie, tudo e tal, tal. Então, possibilidades, legislação e o mercado aberto. Então, toda a cadeia estava escancarada. Voltada para isso. Sim, e profissionais já, capacidade profissional também, né? A gente desenvolveu o projeto e tá lá, né? A gente conseguiu todo o registro desde 2003, quer dizer, vamos já fazer 21 anos. 21 anos de sítio animal. Nessa história, claro, teve vários percalços, Sim. ficou um tempo parado e tudo. Sim. É mais um hobby, na verdade, né? Um hobby que virou um pouco de negócio, mas ele é mais fortalecido mesmo como um hobby. É um prazer, realmente, também. E acaba que o sítio Xerimbá foi um dos primeiros criadouros estabelecidos e que se manteve. Legalizados, tudo dentro do padrão. Tudo direitinho, nosso registro em 2003. Esse ponto a gente vai conversar também, Paulinho, que é importante todos saberem que qualquer animal silvestre tem que ter uma legislação por trás que legalize o seu negócio, como você legalizou todinho dentro dos padrões da fiscalização, de padrão de estrutura, de tudo dentro do cronograma exigido, né? Porque a questão dos animais silvestres como xerimbabos, daí também a palavra xerimbabo, né? É uma palavra de origem indígena também, é um verbete que já foi introduzido, principalmente utilizado no interior e pelas pessoas do interior também, para poder designar os seus animais de companhia, os animais silvestres, até os animais de quintal, né? Meu xerimbabo. Existem algumas ideias de que tentando se traduzir também é o que acompanha, né? O animal que acompanha, aquele que acompanha. Os índios levavam para a aldeia aqueles animais, eles acompanhavam. Então, meu xerimbabo, aquele que me acompanha e tudo. Então, se entende como animal de companhia, como um pet e tudo, né? Daí que a gente escolheu o nome, na época, para ser do sítio, né? Que a tendência era essa. Então, a gente fechou que a ideia seria essa, desenvolver um serpentário para criar e reproduzir jiboia para animal de companhia, para pet, tudo dentro da legislação, e até porque já existia. E o mercado lá fora, a tendência era essa, né? São Paulo, grande mercado consumidor do Brasil, né? Mercado aberto, e a gente começou, legalizou, regularizou tudo e começava a reproduzir e vendíamos tudo para essa loja em São Paulo, do Marcos Bononato. Na tua visão, Paulinho, com toda essa experiência e bagagem que você traz de 21 anos, qual a importância de um trabalho ou de um criatório legalizado que você tem na questão de que você tem o estudo, comportamento, técnicas de reprodução? Porque eu acho que essa história toda também, o outro lado da moeda, é que se não existissem esses centros criatórios hoje, algumas subespécies já teriam sumido, já teriam acabado. A gente tira pelo pirarucu e por outras espécies também que, se não tivesse centros criatórios, talvez já tivessem
acabado. A questão é o seguinte, o ser humano, a gente tem uma tendência muito grande a conviver com os animais, a interagir com os animais. Né? Como a gente falou lá no iniciozinho da conversa, a gente, quando é criança, a gente se fascinava pelas imagens, né? Eu imagino que a juventude de hoje, as crianças de hoje também se fascinam. Sim. Tem muitas outras coisas loucas por aí, Sim. né? Jogos eletrônicos e tudo Sim. mais. Mas essa coisa do contato com outros animais, com outros seres, ela é quase inerente. A gente precisa ter esses contatos, né? Não adianta que a gente não vai viver unicamente no mundo digital, né? É muito interessante que a gente tenha esses contatos, né? Apesar de que essa geração está perdendo um pouco isso. Tá. Então, desde sempre, o homem teve essa tendência a ter animais de companhia. Seja os que hoje são domesticados, cães e gatos, que um dia lá atrás também foram selvagens, né? Como os selvagens que hoje em dia também já são pets convencionais, já são animais comumente encontrados, também como companhia, também como interação. Só que esse mercado, ele sempre foi suprido pelo tráfico, né? Pela coleta na natureza. E quando você proíbe, você acaba incentivando esse mercado, porque aí os bichos disparam de valores porque está proibido. Não só isso, é porque é uma tentativa de proibir o inevitável, né, cara? Então, realmente vai fomentar. Sempre haverão os traficantes e sempre haverão as pessoas consumidoras. Não adianta tentar extirpar isso da cultura popular, né? E os criadouros, devidamente legalizados e tudo, eles vieram para poder preencher um pouco essa seara também. Não só para tentar suprir um mercado, a gente não está falando só de uma coisa mercadológica também. Não é só comércio. Não, porque não só se está oferecendo um animal para ser a companhia de alguém e para que esse alguém possa interagir e aprender também com isso. E a pessoa não só aprende a cuidar, ela aprende também a proteger, né? Ela aprende a gostar. Essa pessoa também vai contaminar outras no entorno também, né? Então, essa máxima do bem-estar do animal, ninguém vai adquirir um animal, investir um certo valor econômico, um valorado, como também valores emocionais também, para poder não cuidar bem, né? Quando é oriundo do tráfico, que não tem nem aquele custo, de modo geral, esse animal traficado, ele, na verdade, sendo retirado da natureza, ele vem trazendo alguns traumas de lá, né? Aí sempre se ocorre equívocos de nutrição, comportamento, de manejo, tudo que é ilegal torna aquele possuidor lá também um irregular. Então, de modo geral, ele não vai buscar uma assistência, né? Porque ele é ilegal. Já um animal legalizado de um criadouro, você tranquilamente levaria num veterinário desse que hoje estão se formando, né? Você investe no bem-estar, você investe em conhecimento. Isso ajuda também a desenvolver um mercado paralelo de nutrição, de alimento, de medicação, de desenvolver também a questão do conhecimento no trato clínico. Técnica de reprodução. Um monte de coisa. E o que o criadouro também faz? Ele não só está entregando um animal para servir como companhia, como ele também está entregando uma qualidade também. São animais nascidos em cativeiro, né? Eles não foram retirados da natureza, né? São animais que têm uma saúde controlada, têm um bem-estar controlado, já estão adaptados também àquele manejo ali, né? São animais tranquilos para se manejar, não é um animal que vem da natureza ali com todos os seus vícios, selvagem, agressividade, um monte de coisa, até uma questão genética disso dentro do cativeiro. A gente vai também melhorando a questão do temperamento dos animais. Tem todo um trabalho em cima disso, né? Isso desenvolve a capacidade técnica de manejo desses animais em cativeiro. Isso desenvolve a questão dos tratamentos, da clínica. Tem vários fatores aí envolvidos também nos criadores comerciais, né? É claro que o mercado existe, né? Nada é de graça, como já é cantado, não é nada de graça, nem um pão, nem uma cachaça. E para você manter a qualidade dessas coisas, desses animais e de tudo, tem toda uma logística envolvida de investimento, né? E é óbvio que isso tem que gerar renda, né? Nada mais justo e mais lógico. Não existe essa questão. É tudo
uma coisa criada e desenvolvida para poder sustentar todo um sistema de criação, né? E o contato com essas pessoas também, a gente já tanto tempo nesse mercado, a gente já conheceu tantas pessoas troca de experiência, de comportamento, alimentação, nutrição. Sim. A importância que isso traz para o mercado, cara, que antigamente você procurei um profissional dessa área, não existia. E aí agora, sim, com toda essa abertura de mercado, com toda essa legalidade que o negócio está surgindo, você consegue hoje ter toda essa tecnologia, essa cadeia em volta, de assistência para o próprio animal. Sim, né? Toda essa cadeia em volta, né? Porque não é só o animal em si, tem toda uma questão da nutrição. Então hoje já existem no caso falando só da serpente, né? Que são animais carnívoros, se alimentam de animais vivos ou não, de outros mamíferos, de outros animais. É óbvio que vai ter que ter um biotério para poder criar esses alimentos, né? Vai ter que ser fornecido de alguma vez. Hoje tem tecnologia, já são criados, abatido corretamente, congelado, você encontra com facilidade. Na minha passagem pelo Guild, eu tive a oportunidade de participar da exposição Croque Anfíbios da Amazônia. Sim. Essa exposição também, para mim, foi uma experiência gigante, porque a minha área sempre foi peixe. Quando eu deparei com anfíbios, o próprio Marco Bonato, que você conhece, sim, foi um cara que me auxiliou bastante também, porque ele tinha o conhecimento. Muito conhecimento. Então, através do conhecimento dele, foi que eu consegui ter uma estrutura para poder manter esses animais. Sim, conhecimento de manejo cativeiro. Sim, de alimentação, biotério. Sobre cuidados humanos. Exatamente. Sim, não é só aquela observação na natureza. É a questão do manejo ali com os animais. E eu lembro, a gente tinha Dendrobate galactonodons, epidemia femorais, uma série de anfíbios, a própria, que eu me encantei, que eu fiquei alucinado. Inclusive, na época, até pelo próprio Guild, eu tive conhecimento de... Deixa eu botar aqui rapidinho. Aqui, ó, pronto. Eu tive da filomedusa, sem ser a bicola. Filomedusa mesmo, daqui. E aí eu me lembro que, na época, eu fui numa mata em Santo Antônio do Tauá, com um herpetólogo Justo, né, acompanhando, que era do Guild, do setor de herpetologia. Entramos na mata, chegou lá, eu vi, ele identificou onde se localizava o animal, e eu notei que esse animal estava enrolado numa folha e embaixo uma poça d'água. Aí você para pensar o seguinte, como é que um animal desse raciocina que ele tem que se enrolar numa folha e tem que ter a poça d'água, porque assim que os filhotes nascerem, já cair na poça d'água e desenvolver. Então, existe uma biologia de comportamento dentro da natureza. Sim, claro. E que se eu não tivesse a oportunidade de ir lá e ver esse comportamento, eu nunca conseguiria entender como tudo isso funciona. Isso fixou de tal maneira na tua mente, sim, que é um conhecimento que você absorveu que não vai perder nunca. E que nenhuma faculdade, às vezes, dá para você. Não. Nenhum livro vai nada. Te dar. Essa experiência... É única, tua, sim, e está guardada. Sim. Daí não se perde. Sim. Não é mesmo? Sim. Então, esse contato é importante. Por isso a questão dos animais reproduzirem em cativeiro, chegar na mão da pessoa ali, aquela lida diária daquela pessoa, né, hoje em dia o tutor com o seu animal e tudo, vai acumular a ele uma série de conhecimentos de manejo. É óbvio que ele quer o bem-estar do animal, ele vai buscar conhecimento, ele vai ter a experiência dele. Todo especialista na área, ele quer manter o bicho vivo. Ninguém luta para matar o animal. Óbvio, né? Nem tratar mal. Ninguém trata mal. Óbvio. É importante o bicho vivo, né? Não só a questão do custo econômico, mas tem um custo emocional envolvido. Claro. Né? Existe o bem-estar do animal. Existe um custo emocional muito grande ali, existe uma afinidade muito grande ali, né? De lida, de querer o bem-estar, de bem alimentar, de tratar de levar o veterinário com regularidade, de manter um padrão de saúde, né? De interagir, de ver como é que as coisas funcionam, todo aquele convívio é um conhecimento que ele vai adquirindo, que ele pode passar para outro, pode repassar para o próprio profissional e vice-versa. E com isso a gente vai ampliando cada vez mais o conhecimento geral daquilo. Mas tem uma infinidade muita coisa ainda para se explorar de forma de conhecimento.
Não como tenta se denegrir a questão da imagem do criador como um explorador, não é isso. Sim. A gente, na verdade, quer conhecimento também. Ter esse contato, ter essa afinidade, ter esse conhecimento. O fator econômico envolvido, ele é a cerne de tudo, mano. É a cerne de tudo. Não tem... A máquina não gira sem a questão econômica em si. Paulinho, eu vou te pedir um momento agora para falar de um colaborador nosso, né, do nosso podcast, que é a Pizza Data, que se localiza na cidade de Nova 8, aqui em Ananindeua, no estado do Pará. Cara, Luciano é um dos proprietários. Quero agradecer a sua colaboração com o nosso podcast e dizer que a sua pizza, para quem come, vai ficar na mente para sempre, cara. Você que adora uma pizza fresquinha, leve, saborosa, que você vai comer, não ficar empachado, vai sentir um ambiente top, familiar, acolhedor. Então, conheça a Pizzaria Data, em Ananindeua, na cidade de Nova 8. Ela vai estar descrita no nosso link do canal, para você entrar em contato e pedir a sua pizza em qualquer lugar. Pode ser em Belém, Ananindeua, a Data vai entregar para você. Bora comer, mano. Vamos lá, vamos provar. Porra, cara. Pizzaria Data, meu amigo Luciano. A gente vai conversando aqui, comendo, Sim, vamos lá. Peraí que eu tô com uma dificuldade aqui, que tenho muita água na minha boca agora. Você que faz as honras. Vamos lá. Então, Paulinho, essa questão dos criadores à época, né, no final da década de 90, né, então vários criadores com as portarias se registraram, se legalizaram, né, mas logo depois a gente teve alguns problemas justamente como o pet, né, hoje já tem umas novas legislações, já tem novos criadores também, isso a nível de Brasil como um todo, né? Muito conhecimento está sendo desenvolvido, muitos profissionais estão se capacitando. É um mercado que está ampliando no Brasil, porque lá fora já está muito fortalecido já também. Falando especificamente dos répteis, hoje é praticamente o terceiro mercado dentre os pets, né? Você tem os pássaros, dos pets não convencionais, né? Você tem os pássaros, você tem os aquários, e hoje os répteis também estão ali na vanguarda também, né? Tem várias espécies hoje sendo mantidas em cativeiro, um manejo bem desenvolvido, animais que se adaptam muito bem ao convívio humano, super tranquilos, são animais super interessantes também, né? Tem toda uma biologia, tem todo um comportamento diferenciado, o que nos fascina, né? Para poder ver essas grandes diferenças que existem, tal, o conhecimento, a observação. É fascinante. Paulinho, por que essa dificuldade tão grande de a entrada de animais exóticos no estado do Pará, cara? Qual é a tua visão sobre isso? Olha, tu diz entradas para criação e tudo? Não, tipo assim, eu quero ter um largato do México. Eu não consigo ter o largato do México porque a legislação ela não permite eu ter esse largato aqui. Existe uma preocupação muito grande com a questão das espécies invasoras, né? Alguns... Tipo a catina folica, que é o escargot, que aconteceu, esse desastre ecológico. Sim, existem várias aqui, outras, né? A tilápia e vários outros exemplos. Mexilhão dourado e tal. Exemplos de espécies invasoras, né? Que vêm de uma outra região e acaba que, por alguma razão, fuga, soltura ou qualquer coisa, se adaptou e acaba que invade e realmente cria um impacto no ambiente como um todo. Então, essa é uma das preocupações, né? Existe, infelizmente, também uma vertente abolicionista, né? Aquela coisa, né? Existe uma campanha muito grande de Silvestre não é pet, toda essa história. E todo mundo tem direito a ter suas opiniões, né? Mas a legislação, ela existe, né? O conhecimento é ávido
por ampliar cada vez mais, né, esses horizontes, tudo. Agora, as espécies exóticas, elas sofrem um pouco esses impactos. Só que muitas dessas espécies... Elas já estão adaptadas, já. Sim, Já estão soltas por aí, né? Não, elas já estão adaptadas ao ambiente em cativeiro, né, cara? Elas não vão se readaptar ao ambiente silvestre, tudo. Tem várias outras questões. Mas isso é uma discussão muito grande, né? A preocupação, ela existe, né? Existem as possibilidades reais e tudo, então sempre existe um certo receio nisso. Mas tem muitas espécies, mesmo sendo exóticas, que não tem potencial nenhuma de invasão, né? Algumas espécies também criadas em cativeiro, elas podem ser comercializadas já esterilizadas, então não tem risco de reprodução também, mesmo que ela venha a sair, não existe o risco de reprodução. Então isso também não se justifica também, né? Agora, a nossa jiboia, por exemplo, é uma espécie local, né? Então não tem risco nenhum para o ambiente, né? Muito pelo contrário. Vamos ver algumas fotos lá do sítio Xerimbabo, para a gente poder fazer uma análise aqui do que você tem lá, Paulinho. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. O sítio é um criadouro, né, desde 2003, justamente voltado à família boídea, né, que são as jiboias, né? Esse é o quê? É um exemplar, um macho, uma fêmea? Essa daí é uma sim, é uma fêmea, é uma matriz, né? As jiboias, elas são vivíparas. Então, as fêmeas, elas incubam os seus ovos dentro delas, e quando nasce, já nasce o filhote formado. Então, obviamente, as fêmeas, elas têm que ser grandes para poder justamente acomodar, ter um aparelho reprodutor bem desenvolvido e um corpo satisfatório para poder desenvolver a incubação desses ovos e os filhotes saírem. Então, as fêmeas, de modo geral, são maiores que os machos e são muito corpulentos. São animais mesmo em certo volume. Essa daí tem em torno de 2,5 metros, pesa em torno de 15 quilos. É um animal muito lindo, robusto. Geralmente, é macho ou fêmea? Fêmea. Fêmea. Uma fêmea, quantos filhotes ela proporciona na época de reprodução? Tudo vai depender exatamente do porte dela, do tamanho dela, porque aí vai também, em função disso, ela vai ter um oviduto maior ou menor. Sim, ela vai ter uma dilatação. Sim, um corpo que comporta. Reprodutor. Que comporta, né? E também, obviamente, o volume de esperma que ela recebeu também, para poder fertilizar o maior número de óvulos possíveis, né? Qual o tamanho que nasce um filhote de jiboia? Nasce em torno de 50 centímetros a 70 centímetros. Já nasce. Bem grande já. Mais ou menos, né? Imaginando na expectativa que o animal possa chegar até 2 metros, passar de 2 metros. Mas no primeiro ano, bem alimentado e tudo bem desenvolvido, ele passa de 1 metro. A partir dali ele começa a ter um desenvolvimento um pouco mais lento, mas no primeiro ano ele tem realmente um desenvolvimento rápido. Quando você fala na questão da quantidade de filhotes por tamanho, isso também enquadra a questão alimentar do animal? Tipo assim, ela tem que comer mais para ela poder ter um sistema biológico alto, para ela poder ter uma produção maior? Existe um protocolo de alimentação para ela poder... Existe um manejo? Um manejo, exatamente. Sim. As boias, elas têm reprodução sazonal, né? Essa é uma espécie amazônica, então nós somos amazônicos aqui, né? A gente sabe que a gente tem um clima bem dividido em 2 principais momentos. Um momento mais quente e úmido, e outro com pouca chuva, outro bastante chuva, bastante umidade também quente. Sim. Então, essa sazonalidade reprodutiva também deles, eles funcionam em função do momento. Do tempo. Do tempo, né? Então, tipo anfíbio, esfriou... Sim, tudo gira em torno do ambiente como um todo, né? Sim. Daí as grandes preocupações dessas mudanças climáticas, porque pequenas mudanças aparentemente sutis... Muda completamente o sistema biológico do animal. Aparentemente sutis, vai interferir no ciclo de várias outras espécies. De reprodução, de quantidade, de tudo. Tudo. No caso das jiboias, elas copulam agora no meio do ano.
né? Elas copulam no meio do ano, na época mais seca, mais quente, né? Um metabolismo mais acelerado. Elas copulam no meio do ano. Havendo gravidez, elas gestacionam durante quase todo o semestre e os filhotes vão nascer no final do ano, início do ano. Que, coincidentemente, é a época mais fértil na nossa região, né? Onde a gente vai ter mais produção de tudo, né? Eu lembro que a mamãe sempre dizia, né, que o inverno ele é sujo, mas ele é rico. O verão é limpinho, mas ele é pobre. Pobre no sentido de frutas, de animais e tudo mais, enquanto que no inverno é rico em tudo isso. É rico em frutas, rico em animais, né? Vários anfíbios para todo lado, pássaro, inseto e tudo. A vida pulsa muito grande. Quando tu fala isso, eu vou te contar uma experiência que eu falei para pouca gente, mas é uma experiência que marcou minha vida. Nas minhas andanças pelos rios amazônicos, eu tive uma localidade que eu fui, estava na época de cheia. Água chega inundando tudo, você vê a copa das aves bem pertinho da onde você anda. E eu deparei com um campo, tipo um campo de futebol, né, com gramado bem amplo. Inteso, e tal, né? Só que um meota de água assim, onde você desce, ela dá mais ou menos assim por baixo, bem abaixo do joelho. E eu deparei com uma cena mais linda que eu tive na minha vida, cara. Eu notei que nesse campo existiam milhares de folhas secas, né, afundadas, e peixes reproduzindo na folha. Ele coloca os ovos todos na folha e muito casais de peixe em toda a região. Uma determinada espécie. Uma determinada espécie, mas muitos casais. Tipo assim, uns 30 casais de peixe no meio das folhas. Quando eu me aproximei, correu todo mundo, sumiu. Ficou só as folhas. Aí eu peguei, olhei e tal. Aí me afastei devagar para não mexer em nada, não invadir, não interferir, né, no que eu estava vendo. E fiquei na canoa esperando. Cara, o que é mais incrível de tudo isso? Cada casal volta para sua folha. Agora, como no meio daquela quantidade de folha seca, quantidade de casal... Ninguém errou o caminho. Ninguém erra o caminho, cara. E aí vem na questão da fertilidade que você acabou de falar, que me lembrou desse momento, cara, incrível que a natureza proporciona pra gente. Pois é. E da jiboia, existe todo esse ciclo aí bem definido. Como a fêmea, ela vira uma incubadora depois de fertilizada, ela evita buscar alimento, porque ela está botando em risco todo o seu ciclo reprodutivo. Né? Todo o principal objetivo da vida, que é reproduzir, pode ser perdido. Então a natureza, né, como sempre sábia, todo dentro do processo evolutivo, veio determinar isso. Então ela, na época da reprodução, ela tem que estar com uma reserva de gordura suficiente, satisfatória, para suportar esse período onde ela não deve buscar alimento. Nos meses antes do período reprodutivo, ela se alimenta bastante. Ela tem que ter um ano muito bom de alimentação para poder ter um acúmulo de gordura suficiente para suportar esse período de jejum pós fecundação, né? Então, no início do ano, depois, digamos assim, que ela teve o seu nascimento lá atrás, ela se alimentou bem, teve uma excelente reserva de gordura. No meio do ano, ela vai copular com o maior número de machos possível. Ela vai procurar ter o maior de cópulas possível. Ela para de se alimentar para gastar essa gordura? Não é nessa ordem. Não. Ela gasta essa gordura porque ela para de se alimentar. Porque ela não deve sair em busca de alimento mais. Porque senão ela está botando em risco... Ou seja, uma reserva que ela tem para poupar gasto de energia. É uma reserva, nem é uma reserva, é uma poupança que ela tem para poder se manter em jejum. Né? Da feita que ela fecundar, e ela praticamente só se fecunda se ela tiver essa reserva. Porque ela entende que ela vai ter condições de passar por todo o período de incubação dos seus ovos. Se por alguma razão ela não tiver reserva suficiente e mesmo assim ainda casa lá, ela tem uma espermoteca, onde ela pode reservar esse esperma. Né? Ela não vai se fecundar, ela reserva esse esperma, porque ela não vai ter condições de suportar esse período
de jejum. Aí depois, fecundada... Ela se autofecunda ou não? Não, Essa reserva não é autofecunda. Ela só Ela tem uma copula. reserva. Ela copula. Tem que copular. Tem que copular. Tá. Os machos vão ejacular. Sim. Ela vai. Fecundação interna, não externa. Interna. Fecundação interna. Ah. Fecundação interna. Essa aqui é a melhor coisa. Sim. Né? Havendo a cópula, se ela tiver boa reserva de gordura, ela se deixa fecundar por aquele esperma. Não havendo, ela só reserva. Ela tem uma espermoteca onde ela guarda esse sêmen. Ela não vai se fecundar nesse ano. Ela pode passar 1, 2 anos lá no terceiro. Vamos lá, supondo que lá no terceiro ano ela consiga realmente se alimentar suficientemente, né, ter uma excelente reserva de gordura para passar aquele período. Aí ela usa aquele esperma que ela reservou e ela se fecunda e vai gestacionar. Existem casos de boídeos, né, da família da jiboia também. Nós temos a sucuri, nós temos a salamanta, as coralos, todas essas são boídeos e tem mais ou menos... Nós temos foto da salamanta aí. Vamos, mas deixa eu te fazer uma... Só te contando essa situação. Tá. Então, todas elas têm mais ou menos esse mesmo comportamento. Então, já existem casos relatados de sucuri que são trazidas para o cativeiro, sozinhas, fêmeas, sozinhas, que depois de 2, 3, 4 anos nascem filhotes, né? É exatamente essa situação. Quando ela chegou de vida livre para o cativeiro, ela devia ter uma reserva de esperma na espermoteca. Não tinha gordura suficiente no decorrer dos anos em cativeiro. Ela bem alimentada, ela chegou a ter uma reserva suficiente, ela usou esse esperma e se fecundou. E esses filhotes nasceram. Paulinho, eu notei nessa foto, a gente, quando teve o contato lá no sítio, que a gente visitou, por que o olho branco dessa fêmea? Aí já é outra questão, não é que tenha um olho branco. Isso é bem interessante, né? Porque as cobras, elas trocam de pele inteira, né? Inteiriça, como se fosse uma meia. Né? Retiram toda essa pele e vem com uma pele nova. Essa troca é de quanto tempo, Paulinho? Isso vai depender. No processo de crescimento, o período de troca, o intervalo, ela é menor, porque o animal está em desenvolvimento mais acelerado. Os répteis, as cobras, elas têm as escamas, essas escamas têm um revestimento de queratina, como se fossem nossas unhas. Né? Queratina nós temos no cabelo, Sim. Nós temos nas unhas. E as cobras têm nas suas escamas. Essas escamas, ela tem um revestimento dessa queratina. E essa queratina, ela não é elástica. Nossa unha não é elástica, ela não distende. Nosso cabelo não distende. Da mesma forma, as escamas das cobras não distendem. Então, no processo de crescimento, chega num limite, onde não vai distender. Então, elas trocam essa pele. Uma pele nova, ainda não totalmente consolidada, tem a tendência de se estender um pouco até se solidificar, e conforme ela vai se desenvolvendo lá na frente novamente, ela vai trocando essa pele. Essa pele também ela é trocada, assim como o cabelo, assim como nossas unhas crescem, são trocadas também de tempos em tempos pelo envelhecimento dela. Então são dois processos na troca. Quando ela está em desenvolvimento, o animal cresce com uma certa rapidez, ela troca de pele para o animal se expandir. Um animal adulto troca de pele porque a pele envelhece. Isso é interessante porque quando os gregos lá atrás começaram a desenvolver as ciências, eles relacionaram essa capacidade das cobras de fazer essa troca de pele, então isso ficou associado ao rejuvenescimento. Por isso, a saúde. Por isso, as cobras sempre estão nos símbolos das áreas de saúde, na medicina veterinária, na medicina, na odontologia. Eu não sei se eu li em algum lugar ou se eu vi, até uma questão de, nos Estados Unidos, os caras fazendo na guerra quando pega um corte, um adesivo, um plástico e tal, que não sei dizer, Paulo. E tal. Não sei dizer, não é bem essa a relação que eu estou querendo fazer. É que por essa capacidade dela trocar de pele toda, ela rejuvenesce, ela dá essa aparência de rejuvenescimento. Por isso ela ficou associada também à saúde,
né? Por isso que ela está entre os símbolos da área de saúde, né? E nesse processo, o que é que acontece? Quando ela vai trocar de pele, o organismo se prepara para isso, correto? Então ela tem uma pele envelhecida ou uma pele que está rígida e precisa ser retirada. Ela segrega uma enzima entre essas duas peles, a pele nova e a pele velha ali. Esse tem dois objetivos principais. Uma é descolar a pele velha da nova e maturar a nova, né? Maturar a nova, porque vai sair a velha, ela vai se expor e dar uma certa maturação para a nova. As cobras não têm pálpebras, elas não fecham o olho, elas também têm uma escama sobre os olhos também, que protege os olhos. Também tem uma escama de queratina sobre os olhos. Então, e é mais translúcida. Então, essa enzima ela é visível nos olhos das cobras, por isso esse leitoso. Então, eu posso dizer o seguinte, quando eu visualizar uma cobra com o olho opaco, é porque ela tá para trocar de pele. Exatamente. É mais ou menos isso. É uma não, identificação. Não é mais ou menos. É isso. É isso. É isso não, aí. Não é mais ou menos, é isso. Tá. Quando você vê esse olho leitoso, isso não é uma patologia. Isso é... Daí a importância de você conhecer a biologia do animal. Sim, isso é um processo. Sim. Isso é um processo. Quando ela está com processo os dois natural olhos, da espécie. Natural. Os dois olhos leitosos é porque justamente ela está segregando essa enzima que vai separar as escamas. Ela está nesse processo de maturação da outra. Depois de 1, 2 dias disso, isso clarifica novamente e tudo. E mais um dia, 2, ela vai com um focinho, vai buscando alguma superfície abrasiva ou qualquer coisa para poder romper essa pele velha e ela começar o processo de muda, né? Leva ali, sei lá, 10, 15 minutos, vai depender do porte, do momento, da superfície que ela tá. Ela vai trocando a partir da cabeça, que é de onde ela rompe, né? Essa pele, ela vai trocando essa pele como se fosse uma meia. Isso também, para a área clínica, é importante se observar isso, porque isso também reflete a capacidade de bem-estar do animal, capacidade de saúde. Quando ele faz o que a gente chama de equidise, né? Quando ela faz essa troca de pele, essa muda, essa equidise, de forma homogênea, né? Completa. Isso também demonstra o bem-estar do animal. Também, né? Quando uma cobra começa a fazer umas trocas de pele irregulares, rasgar a pele, isso pode ser uma preocupação. Né? Então o clínico tem que ter essa visão, esse olhar e ver que erro de manejo está acontecendo ali num ambiente como todo, no animal, na saúde do animal, na saúde do ambiente, para poder estar acontecendo daquela forma que não deveria, entendeu? E essa troca de pele é periódica também. Então isso é um fator interessante também que tem que ser observado no manejo. Vamos ver. Vamos pegar uma foto aqui, melhor esta foto aqui. Conheço como cobra arco-íris. O arco-íris. As escamas, essa queratina nessa espécie ela é uma jiboia. Também conhecido como jiboia. Quando a gente fala o termo jiboia, são nomes vulgares, são nomes populares, são nomes usados corriqueiramente pelas populações. Então isso pode variar bastante de região para região. Essa espécie é endêmica da região amazônica, é chamada de boa arco-íris da Amazônia. Só existe aqui essa tonalidade. Na natureza, sim, só existe aqui. Existe outra subespécie em outras regiões do Brasil com outra coloração, é isso? Sim, outra coloração, outro comportamento, tudo aquilo de variedade, são as espécies. Aí o nome científico de cada um é o certo. Mais agressiva do que as outras? Ou não? Essa daí é um pouquinho mais agressiva, né? Principalmente na natureza. Quando em cativeiro, ela pode ser habituada à manipulação, ao manejo, sem problema nenhum. Fácil de reprodução também, não? Nem tanto. Não tanto quanto a boa constricto, a jiboia, o gênero boa. Esse daqui é o gênero Epicrates, né? Também brasileira, espécie brasileira. Totalmente diferenciada o manejo de uma de outra. Tem suas peculiaridades. A jiboia, ela é uma espécie semi-arborícola. Ela tanto vive mais no solo, quanto também nas árvores também, né? Ela tem essa questão do deslocamento vertical e deslocamento horizontal. As epícrates, que são conhecidas também como jiboia arco-íris, a jiboia vermelha, salamanta, também como nome vulgares, elas já têm um comportamento mais terrícola, né? Elas não são tão arborícolas. Então, obviamente, varia. O manejo também tem que variar, né? O ambiente é outro também.
elas precisam de uma umidade maior também. Tem várias questões sutis de espécie para espécie. E uma coisa, deixa eu te fazer uma pergunta, Paulinho. Por que no símbolo do xerimbau existe uma cobra-papagaio? Porque é um criador de cobra, né? Não tem como. E aqui tu chama mas aí tem uma preferência para ter no símbolo do negócio. Essa cobra papagaio que tu conhece é papagaio. Essa é papagaio porque ela é verde, né? Verde amarelada e tudo. É uma das espécies de boídeos mais lindas que existe. Também concordo. Né? É uma das espécies mais lindas que existe. Brasileiríssima. Extremamente brasileiríssima, porque ela tem um ventre amarelado e o corpo esverdeado, verde, com manchas brancas, né, cara? Só faltou o azul. Sim. Né, basicamente. Sim. Né? Uma espécie nitidamente brasileira, né? Por coincidência. E ela tem um comportamento interessante. Esse posicionamento é o padrão dela mesmo. Né? É uma espécie essencialmente arborícola. Essa já é essencialmente arborícola. A alimentação totalmente diferenciada das outras. Tem uma variedade maior. Tem uma peculiaridade. Tem outro tipo de alimento. Tem outras peculiaridades para isso também. Tem umas presas bem maiores, porque também se alimenta venenosa, de aves. Não. Nenhuma das boídeas são venenosas, são peçonhentas. Matam através de asfixia. Constricção. Né? São constrictoras, são chamadas de cobras de serpentes constrictoras. Elas enrolam o primeiro terço, elas utilizam o primeiro terço do corpo para constringir as suas presas. Né? Nesse processo de constricção, os animais acabam que morrem por insuficiência respiratória. Né? Não existe aquela de sair quebrando os ossos também, não tem nada a ver com isso. Né? Na verdade, o animal morre por insuficiência respiratória. De modo geral, eles não conseguem expandir o tórax para respirar e morrem. Né? Depois de mortos, aí as cobras vêm e vão engolindo ele, principalmente pela cabeça, né? Que vai facilitar a ingestão. Então, todas são constrictoras. Tem algumas peculiaridades, tem várias questões do tamanho da presa e tudo, para poder aprender e tal, e algumas variedades específicas, né, também na dieta, mas basicamente a dieta são de roedores. Né? Roedores é um grupo extremamente abundante na natureza. Né? Quando a gente fala de roedores, a gente só pensa naquele nosso ratinho doméstico, mas na verdade em vida livre, na vida silvestre, existem inúmeras espécies de roedores. Né? Roedores arborícolas, terrícolas, e quase em todos os ambientes existem roedores. Né? Paulinho, vou te pedir um momento só para dar um recado pro pessoal aí. Você que não está inscrito no canal, no Pod Pet Amazônia, você vai ter muito conteúdo aqui para você. Dê o like, compartilhe, ajude o canal a crescer. E se você não conseguir se inscrever, é porque você não tem o seu e-mail gravado no Google. Grave o e-mail no Google e você vai conseguir se inscrever no canal. Se você se inscrever no canal, o YouTube vai entender que todo o conteúdo, tudo isso que a gente está fazendo para você, através de conhecimento, trazendo pessoas importantes aqui para passar todo o conhecimento para você, na comodidade da sua casa, para você ter tudo isso, você precisa ajudar a gente. Dê o like, se inscreva e compartilhe. Ajude a gente a crescer cada vez mais. Vamos lá, Paulinho. O que a gente estava falando? Estavam falando da questão da arco-íris. Tá, então, vai das coisas. Porque quando você fala de arco-íris, qual é a questão principal? É porque nessa espécie, a questão da queratina, das escamas, ela tem uma outra peculiaridade da física, né? Porque existe uma refração da luz na escama. Então, existe uma refração da luz e cria essas... Como está aparecendo bem na foto, como se fosse um arco-íris mesmo. Ele realmente reluzeia uma tonalidade diferente na subpele dela. A escama proporciona justamente a refração da luz. E aí ela ficou conhecida como a cobra arco-íris. Boa arco-íris. Entendeu? A própria jiboia também tem um pouquinho, mas mais sutil, né? Porque ela já tem um padrão de cores para camuflar ela no ambiente como um todo. Vamos entrar num assunto que todo mundo quer saber. Quanto custa uma jiboia legalizada hoje no mercado, Paulinho? Varia bastante. Hoje já varia muito. Tonalidades, tamanho. Tonalidades.
Da expansão. A jiboia amazônica, ela é conhecida como red tail nos Estados Unidos, né? E a beleza principal dela é justamente isso, a cauda vermelha, né? Então, aquele indivíduo que tem uma cauda vermelha bem extensa, ela é muito mais valorizada. Mas hoje uma jiboia oriunda de cativeiro, com nota fiscal, chipada, data de nascimento, toda uma genealogia, registro, certificado, tudo gira em torno de 3 mil. Só um momentinho, Paulinho. É importante isso que o Paulinho está falando pelo seguinte, eu quero que todo mundo entenda do canal que para você adquirir um animal silvestre, você tem que adquirir de um criatório legalizado dentro do padrão da lei, para que você não tenha nenhum tipo de problema. Você comprando de uma pessoa específica, com todo o conhecimento, com todo o gabarito que pode passar para você, dentro, quando você adquire esse animal, através de um centro legalizado como o Xirimbabo, você vai ter todo um know-how acompanhando a venda do animal, onde você pode conseguir, além da legalidade, ter todo o mecanismo, alimentação, comportamento que o sítio Xirimbabo pode dar para você. E a gente vai deixar o link e o contato também do sítio para pessoas que quiserem trocar experiências, conversar com o Paulinho no Instagram ou tirar suas dúvidas através de e-mail. Compre animal legalizado. Essa é a luta. Vamos Paulo, lá. Essa questão do animal legalizado, não. Claro, quando a gente fala legalizado, a gente já está dizendo muita coisa. Sim. Não é mesmo? Sim. Ninguém quer o ilegal. Não. Não é mesmo? Não. Só que é importante também colocar que o ilegal, ele não só está trazendo uma contravenção, né? Ele também está trazendo riscos. Sim. Ele está trazendo riscos de doenças. Sim. Não é mesmo? Porque o animal vem da natureza, a gente não sabe a origem dele, então pode estar trazendo muito patógeno para dentro de casa. Sim. Ele está agredindo lá na ponta a natureza como um todo, porque ele está retirando o indivíduo dentro daquele ecossistema, daquele processo todo lá. Porque aquele animal podia chegar na fase adulta, reproduzir, ser uma excelente matriz para a natureza, ou podia também simplesmente cair na cadeia alimentar de outros animais e tudo mais. Então você está interferindo no ambiente como um todo, né? Você está gerando, fomentando uma cadeia de ilegalidade, né? De traficante, de tráfico, que está muito paralelo com outras questões ilegais também, não é mesmo? E principalmente está se colocando em risco, né? Porque você está trazendo um animal, para dentro de casa de uma origem desconhecida. E com, de modo geral, e com patógenos. Sim, de modo geral. Ninguém sabe o que pode proporcionar. De modo geral, é um animal que passou por todo um processo de estresse, né, para poder chegar na sua casa. Totalmente diferente quando a gente fala do animal em cativeiro. Eu não estou falando só de cobra, eu estou falando de qualquer tipo de animal silvestre. De criadouro. Sim. Que nasce em cativeiro, sem todo aquele trauma da captura, de tudo mais. Da falta de alimentação ideal. Exatamente. Então, é um animal que tem um local, tudo isso. Que tem um controle sanitário, né? Então, risco zero de trazer patógenos para dentro de casa. E risco zero de trazer também distúrbios comportamentais também, porque é um animal que já está adaptado ao cativeiro. Entendeu? Então, quando a gente fala assim do animal legalizado, a gente não está falando só de uma questão legal, legislação e tal. A gente também está falando... Uma questão de responsabilidade. Responsabilidade com o ambiente. Com a natureza e também com... Responsabilidade com você e sua família. E com o próprio animal, né? Sim, responsabilidade com você e sua família, porque você não está trazendo risco para dentro de casa. Sim. Né? De modo geral, quando a gente fala de répteis, o risco de zoonose é praticamente zero. Né? Porque são fisiologias totalmente diferentes. Então, basicamente, os patógenos que acometem os répteis não acometem mamíferos, né? Nem vice-versa. Mas é óbvio que você tendo um animal oriundo de cativeiro, essa preocupação sanitária ela é premissa, porque nenhum criadouro pode se deixar de cuidar da questão sanitária, porque senão ele não vai ter reprodução, ele não vai ter animais de qualidade, senão ele vai fechar, correto? Então, você também, na verdade, ali, você está custeando toda uma questão sanitária. Qualidade comportamental do animal com qualidade sanitária também do animal.
né? Então, não é só essa questão da legalidade em si, mas sim da qualidade sanitária e comportamental daquele animal que você vai adquirir, né? Então, tem tudo isso envolvido, na verdade, né? É um mercado grande, em expansão constante, em grande crescimento, né? A questão dos pets não convencionais de modo geral, mas falando de répteis principalmente, né? É muito interessante, é um mundo muito fascinante também. É claro que existem pessoas que têm suas fobias também, essas devem ser respeitadas, mas tem muita gente que tem curiosidade e quer se aproximar e ter esse contato, né? Infelizmente, as cobras, de maneira geral, elas são muito estigmatizadas por inúmeras questões, seja de cunho religioso, filmes, né? Uma série de coisas. Filmes que retrataram um animal agressivo, Exato. Que mata todo mundo e Exatamente. tal, que não é a verdade. Né? Infelizmente. Quando a gente recorda lá atrás, quando lançaram aquele filme lá do A Orca, a Baleia Assassina, só complementando, poxa, né? Todo mundo Sim. Medo, pavor de orca. Mas aí depois, logo em seguida, veio a Free Willy. Free Willy, né? Então, todo mundo se encantou. Pronto, aí já reverteu. Infelizmente, das cobras ainda não veio ainda um filme que retrataria uma questão simpática, né? É sempre essa de estigmatizar, porque infelizmente existem pouquíssimas... Anaconda e Existem tal, pouquíssimas espécies que são peçonhentas, né? Que também tem seu papel de importância no ecossistema. E o que é mais triste de tudo isso, Paulinho, é que as pessoas, quando vê, acabam matando por pura fobia, falta de conhecimento, medo estigma. E elas têm que entender o seguinte, quem é o intruso ali é elas. O animal está dentro da natureza. E se ele invade o espaço, talvez por falta de alimento ou de matamento, uma série de situações. Na verdade, não está invadindo o espaço. A questão é o seguinte, as cobras são topo de cadeia, de modo geral, né? Elas são, no geral, elas são predadoras. E existe uma grande variedade de dietas, na verdade, né? Não existe cobra que preda em ser humano. Não existe. Não existe cobra peçonhenta que vai buscar a perna de ninguém, né? Na verdade, a cobra está ali para predar uma determinada população, para controlar uma determinada população, principalmente de roedores, como a gente fala. Os roedores, eles podem se tornar pragas, correto? Principalmente em grandes plantações, monoculturas, em armazéns e tudo isso daí, onde tem uma grande concentração de alimentos desse, vai ter uma grande concentração de roedores, risco de roedores. Aonde tem grandes populações de roedores, vai ter predadores e precisa ter esses predadores justamente para manter em equilíbrio mínimo dessas populações, né? Então, e não só são roedores, né? Nós temos cobras, espécies de cobras inofensivas que estão ali no nosso jardim, né? Estão ali no nosso jardim predando anfíbios, né? Predando pequenos lagartos. Controle de insetos. Tem cobras dípsias, se alimentam de lesma. Estão nos nossos jardins e se alimentam de lesma. Praticamente, elas predam por sucção, né? Mas são cobras. Então, quando as pessoas vêem, não interessa. Já cria aquela associação já com a cobra peçonhenta e acaba que elimina. E o que é que você está fazendo ali? Você está eliminando um controlador da praga do seu jardim, né? Você está eliminando um controlador de sapos, pererecas, que às vezes são inconvenientes também, né? Você está eliminando um predador ali de lagartos, alguma coisa que pode ser também inconveniente em casa, né? Só pelo simples fato de que é uma cobra. Nem 1/3 das cobras oferece algum risco, né? A grande maioria não oferece risco nenhum, né? Às vezes ela tem aquele comportamento um pouco agressivo que, de modo geral, é só um display, né? É só uma tentativa do predador que está se sentindo ameaçada de assustar para dar chance dele escapar. Então deixa ele escapar, né? Sim. Deixa ela seguir o caminho, porque ela tem o seu papel ali importante naquele ambiente ali, né? Claro, o conhecimento é tudo, né? O conhecimento é tudo. A gente aqui não está querendo dizer que você pode manipular, que você pode se aproximar de qualquer tipo de cobra. Sim. Né? Você tem que ter o respeito, porque isso demanda realmente conhecimento, para a gente saber o que é que oferece e o que não oferece risco, né? Mas nenhum animal sob ameaça vai ser passivo. Então isso cria essa certa fobia,
também. Bem, agora eu quero falar de um dos principais patrocinadores da gente, que se chama Indusfarma. Para quem tem aquário, para quem sempre quis produtos de qualidade, a Indusfarma, na minha experiência de aquariofilia, tem um dos melhores produtos que tem no mercado. Por tudo que ela tem feito e produzido, o vídeo instrucional da Indusfarma vai estar dentro do nosso canal, para você saber toda a história, né, que veio da Alemanha, se instalou no Brasil, que hoje está com uma larga escala de fabricação de vários tipos de medicações, em todos os tipos de quantidade. A Indusfarma veio para revolucionar o mercado aquarístico. Se você não conhece essa marca, compre, use, para você ver a qualidade do que eu estou lhe falando. Tá? Indusfarma. Vamos conhecer um pouco da fábrica, que fica em Curitiba. No mercado há mais de 10 anos, a Indusfarma se desenvolve a partir de pesquisas químicas alemãs, oferecendo ao consumidor produtos de alta tecnologia e preço justo, sendo uma das primeiras indústrias químicas do ramo de aquariofilia no Brasil. Situada na cidade industrial de Curitiba, a Indusfarma atende clientes de todos os portes em todas as regiões do país e da América Latina, desde grandes varejistas até o consumidor final, passando por distribuidores e atacadistas, incluindo a terceirização da produção para a colocação da sua marca. Nosso setor de pesquisas desenvolve novos produtos e nichos de mercado, desenvolvendo pesquisas na área de biotecnologia e testes de qualidade da água para aquários, lagos e tanques, onde você aplica o produto e, através destes testes, comprova sua eficácia. Entre outras atividades, falamos da assistência à carcinicultura e à piscicultura, em franco desenvolvimento no Brasil, produzindo aceleradores biológicos para controle de parâmetros de qualidade. Para a aquariofilia, nossa linha compreende condicionadores, sendo algicidas, anti-amônia, aceleradores biológicos, fungicidas, buffers e clareadores, entre outros. Nossa linha ainda tem mídias filtrantes e biológicas, como purificadores da água de seu aquário e fertilizantes e substratos férteis para o desenvolvimento de plantas aquáticas. Produzimos também complexos vitamínicos imunológicos de altíssima qualidade e garantia, atuando como prevenção da saúde de seu pet. Indusfarma, indústria brasileira com tecnologia alemã. Bem, você que é atacadista, lojista, não deixe de comprar os produtos Indusfarma, experimente, veja a qualidade dos produtos e preço, que é o mais importante hoje no mercado. E mais uma coisa, se você tem uma logomarca que quer colocar nos produtos Indusfarma, a fábrica faz isso. Ela tem qualquer quantidade para atender a qualquer lugar do Brasil. Entre com a Indusfarma, uma das melhores fábricas de produtos de aquário do Brasil. Vamos lá, Paulinho, concluir o nosso papo. E lá, o Xerimbabo hoje está funcionando a todo vapor? De certo modo, nunca parou de funcionar, né? Sim. A gente está lá porque os animais existem, estão lá. E sempre trabalhando para poder oferecer animais de qualidade. Paulinho, quero lhe agradecer. Foi uma honra lhe ter aqui dentro do estúdio. De você ser o primeiro entrevistado do Podpet Amazônia. Foi muito prazeroso pela amizade que eu tenho por você
e por todo o conhecimento que você pôde compartilhar com todo o nosso público aí. Eu que te agradeço, pô. Te agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, no primeiro momento. Desejo todo sucesso para essa empreitada também, né, cara? Eu vou ser um dos telespectadores, já estou inscrito e já com certeza estou fazendo parte dessa história também, né, mano? Tamo junto. Obrigado, irmão. Falou, um abraço. Mano. Outro.